Acabou a espera, novo atacante no Mengão definiu a venda. Salve galera, seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão. Mas antes, quero te pedir duas coisas, para você deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho, e também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Quer ficar por dentro e receber as últimas notícias do Mengão na tela do seu celular? Clica aqui em inscrever-se, é de graça, você não paga absolutamente nada, tá bom, pessoal? Bora lá para as notícias do Flamengo, porque o José Boto, diretor de futebol do Mengão, deu uma entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, um jornal muito tradicional italiano, e essa entrevista está causando aí uma grande repercussão, porque o negócio é o seguinte: várias coisas que o José Boto disse por lá, principalmente envolvendo aí o mercado da bola do Flamengo, está repercutindo. Vou começar por partes. Primeiro, ele falou sobre o Wesley. O José Boto disse que o Flamengo recusou a proposta do Zenit pelo Wesley, e essa proposta era de 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais. A proposta foi recusada e disse que o Flamengo aceita pelo menos 30 milhões de euros, cerca de 189 milhões, para vender o Wesley. O Zenit fez essa proposta e o Flamengo recusou, e ele fica no rubro-negro. O José Boto também falou sobre um técnico ideal para o Flamengo caso o Filipe Luís saia do clube algum dia. Abre aspas. Se o meu treinador fosse para a Europa, quem eu escolheria? Para vencer, eu escolheria o Conte. Mas pelo estilo do Flamengo, a ideia seria o De Zerbi. Conheci ele no Shakhtar e ele é um gênio. Ainda assim, espero que o Filipe Luís continue. Ele dorme pouco, trabalha muito como o De Zerbi, mas é um pouco mais calmo. Ele está falando que se o Filipe Luís sair algum dia do Flamengo e o José Boto ainda estiver por lá pelo Flamengo, ele disse que contrataria ou o Antônio Conte ou o De Zerbi para ser o substituto do Filipe Luís caso ele saísse do rubro-negro. E aí, ele também falou sobre um possível novo atacante no Flamengo, chamado Vlahovic, o atacante que atualmente está na Juventus. Ele disse que seria o atacante ideal para o Flamengo. Abre aspas. Para o que nós precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes nomes a vir jogar no Brasil. No futebol, nunca diga não. O que ele está dizendo aqui, galera, pelo que eu entendi, ele já consultou a situação aí do Vlahovic e disse que o Vlahovic não vem para o Brasil e que a questão não é por dinheiro, é porque simplesmente ele não quer vir. Então essas foram aí as falas do José Boto, que está repercutindo aí nessas últimas horas em relação aí ao mercado da bola do Flamengo, tá bom, rapaziada? Bora aproveitar para mudar de assunto, porque também o nosso querido presidente BAP disse que a intenção é não vender o lateral direito Wesley, e comentou também sobre um suposto interesse do clube inglês, o Chelsea, no lateral. Abre aspas. É um namoro que pode dar casamento ou não. A gente vive uma situação mais robusta hoje. Não vamos fazer nenhuma transação que não seja muito boa para o clube. Naturalmente, propostas vão vir, mas a nossa intenção não é vender o atleta, ou seja, a intenção do Flamengo não é vender o Wesley nesse exato momento, tá bom, galera? Ele disse também que não temos que vender o almoço para pagar a janta. O que ele quis dizer? Que não vai vender o Wesley a troco de banana, a dinheiro de pinga, que vai vender o Wesley pelo valor que o Flamengo considera alto, considera bom, e eu acho que isso tem que ter, tem que ter também tem que ser também uma forma clara, tem que chegar e falar. Em falando nesse negócio de coisa clara e tudo mais, ele também deu uma entrevista falando sobre o estádio do Flamengo. Ele foi bem claro, galera, que não vai fazer o estádio agora, porque precisa de vários estudos, e os estudos que ele fez em relação a quanto o estádio vai custar é um valor muito grande, muito além
do que a antiga diretoria passou para a gente, para nós rubro-negros, e ele disse que tem que ser uma coisa mais trabalhada, uma coisa mais com cautela, para que o Flamengo não sofra financeiramente. Eu achei muito legal essa atitude do BAP, vir a público deixar essas coisas claras, né? Porque tem que deixar mesmo, o torcedor precisa saber o que está acontecendo no clube. Então, parabéns aí ao presidente BAP por deixar aí essas coisas claras. Tá bom, pessoal? Bora aproveitar para mudar de assunto, porque nessa terça-feira o Flamengo entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Vai enfrentar o Los Angeles, jogo esse às 10 horas da noite, tá, pessoal? Então já marca aí na sua agenda, jogo às 10 horas da noite. E o Flamengo deve poupar alguns titulares contra esse time. Por exemplo, o Arrascaeta pode ser poupado dessa partida, e ele até saiu no segundo tempo na partida contra o Chelsea. O De La Cruz pode fazer aí a sua estreia, então acabou a espera. Poderemos ter o De La Cruz finalmente estreando na Copa do Mundo de Clubes, tá bom? Ainda falando sobre o jogo contra o Chelsea, galera, a Cazé TV quebrou o recorde de audiência com esse jogo do Flamengo. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea rendeu à Cazé TV a sua maior audiência na competição até aqui. Mais de 4 milhões de aparelhos conectados durante a transmissão. Quase 5 milhões, galera. O recorde anterior era de PSG e Botafogo, quando foi registrado 4,2 milhões de conexão. Flamengo e Chelsea registrou 4,9 milhões de aparelhos conectados. A partida também impulsionou o número da Globo, que atingiu o seu melhor desempenho no Rio de Janeiro durante o Mundial. 35 pontos e com picos de 37. Tá bom, pessoal? Tô ficando por aqui. Peço para você deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço e até lá.